alguém chegou na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida pode me procurar, ou qualquer trabalhador da casa no final da palestra. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Hoje teremos aqui a nossa irmã, Ana Martins, nos falando sobre arrependimento e reparação. Eu vou fazer o preparo do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, em nosso trabalho. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo está em Hebreus capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza material, rica de bênçãos, em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade, igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista, nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos, a erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. E agora, Senhor, vamos lhe agradecer pela nossa vida. Vamos agradecer por hoje termos tido a oportunidade de abrir os nossos olhos, de estarmos aqui presentes nesse momento de comunhão contigo, com todos os seus ensinamentos, que a cada um que chegou aqui nessa casa possa encontrar o acolhimento, o conforto e as respostas que busca. Que a nossa irmã Ana seja amparada e intuída por seus mentores espirituais e tenha serenidade para nos passar o fruto dos seus estudos. Que estejamos aqui todos nós, encarnados e desencarnados, de corpo e corações presentes, a fim, Mestre, de caminharmos juntos, passo a passo, na sua direção. Sabemos que por muitas vezes esse caminho é tortuoso, tem várias coisas que nos atrapalham, mas que tenhamos a certeza de que juntos conseguiremos chegar até Ti e que o Seu amor nos cubra sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que o nosso Mestre Jesus possa nos abençoar e que a gente aproveite esse momento dessa reunião, que também é uma reunião de tratamento, né? Então, o nosso estudo dessa noite vai ser sobre arrependimento e reparação. A gente vai começar a falar um pouquinho do que Jesus nos trouxe, né? E eu trago logo para a gente refletir essa passagem que está lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26.
Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados depois de liberdade, porque não saireis de lá enquanto não houveres pago até o último centímetro. Então, essa é uma passagem que me veio, refletindo sobre o tema da questão do arrependimento e da reparação, porque eu entendo que é uma passagem que Jesus nos convida, a esse arrependimento. E para que haja essa reconciliação, é preciso que primeiro haja o arrependimento. E, concomitantemente ao arrependimento, que haja também a reparação, que é o segundo item que a gente vai estudar. Então, essa ação da reparação, ela é indispensável na nossa caminhada. Então, a gente vai vendo aqui que o arrependimento em si, ok, beleza, ótimo, mas a gente precisa seguir esse processo. E ali, quando ele fala do juiz, e quando ele fala do ministro da justiça, a gente pode entender esse juiz como a nossa própria consciência, o ministro como sendo a nossa própria consciência, mas também, quando a gente olha para um lado espiritual, a gente vai ver isso mais à frente, existe um tribunal do júri lá embaixo, onde muitas vezes nós somos réus, ou fomos réus, espero que não sejamos mais réus, nesses tribunais, que existem de fato, que a gente presencia, relatos nas reuniões mediúnicas. Então, esse também, podemos ter esse olhar, se entregue ao juiz, que o juiz não entregue ao ministro da Justiça, com esse olhar dos desencarnados, porque tem realmente esse tribunal lá. E aí, quando ele nos convida também a esse, reconciliar a imagem depressa com o adversário, não é só com vistas a mitigar as questões dessa vida, não. Não é só para isso, os atritos que a gente vai ter nessa existência atual. Ele também quer nos alertar para que a gente não leve isso para uma reencarnação próxima. Então, hoje, as nossas questões que a gente tem com os próximos, mais próximos, são advindas dessas faltas de arrependimento, de reconciliação que a gente deixou para trás. E aí ele diz isso. Então, é para não permitir que isso avance. Então, reconcilia o mais depressa possível. Entendeu? E é claro que a gente sempre vai ter a chance, estamos aqui, ótimo, estamos aqui nessa oportunidade de se reconciliar, mas que a gente possa fazer isso aqui, nesse momento, mas também, se não for possível, a gente vai fazer de alguma forma, ainda que seja do outro lado, a gente vai ter que retornar para fazer a lei de progresso, como ninguém vai fugir dela. E aí também fala, da onde não saireis enquanto não pagar o último centil, ele fala isso também, Enquanto a gente continuar nesse clima de desforra, a gente vai ser constrangido a retornar ao renascimento desses mundos inferiores, A gente não vai conseguir se libertar desse ir e vir, porque existe uma lei de atração. Então, se eu não me desfaço, se eu não elimino essa questão em mim, eu vou sempre estar atraída para esses mundos e para aquelas pessoas a quem eu tenho que realmente me reconciliar, a partir de um arrependimento, a partir de uma reparação. Então, a gente vai precisar desse retorno à carne e, consequentemente, dos conflitos com os adversários de outrora. Aqueles que ofendemos, que matamos, que injuriamos, que ultrajamos e que nos perseguem, dando lugar às obsessões inimagináveis, sem que haja um benefício. Abaixo. Sem que haja um benefício para nenhum dos lados quando a gente fala de vingança, porque a vingança ela não nutre, ela não preenche, ela não repara. Mas, enfim, aquele outro, ele se sente no direito de se vingar. Então, essa obsessão, a gente não estando nesse movimento, desse arrependimento, dessa reparação, a gente também está sujeito a isso. Então, quando ele fala, você não vai sair daí enquanto não pagar o último centil, é isso, a gente vai estar sempre retornando. A gente sempre vai estar aqui. E que bom que a gente vai ter essa oportunidade, porque em algum momento a gente vai ter que acordar para a vida,
E ele também tem algumas falas, não está nessa passagem, mas a gente vê que ele tem algumas falas assim: vai e não peques mais, a fim de que não lhe aconteça coisa pior. A gente tem umas passagens dele assim, né? Então ele buscava esclarecer o perseguidor e dignificar o perseguido, mas também porque o perseguido de hoje, ele foi o algoz de ontem. A necessidade, a Joana fala, a necessidade da conduta reta nos blinda de coisas piores. E o que é essa conduta reta? É tudo com base nesse sentimento de amor que aos pouquinhos a gente está aprendendo, aos pouquinhos a gente vai desenvolver. A gente ama num nível, né? A gente ama num nível que a gente pode. Mas assim, o amor é abundante, a gente não consegue nem ter essa dimensão. Mas a necessidade dessa conduta reta, ela nos brinda, né? de passar por situações mais difíceis. E aí tem essa pergunta: e por que nem sempre há um arrependimento? Então, se eu sei que o arrependimento me favorece, me ajuda, ok, mas por que nem sempre há esse arrependimento? E aí Joana vem e nos esclarece. Ela fala assim: basicamente são por dois motivos. O primeiro, aquele que vive amarrado aos instintos, que ainda não acordou para os valores reais da vida, não se arrepende porque nem enxerga que errou. O pessoal está assim, ó, nem desculpa, não sei, não enxergo, não sei. Então é esse aqui que está muito ainda naquele mundo, né, naquele movimento do instinto. Ele não consegue, ele não sabe que errou, então ele não vai se arrepender. Não existe essa situação. A gente costuma dizer aqui dentro dos nossos estudos que ainda está muito numa consciência de sono, ainda não está desperto, né? E tem os outros que não se arrependem e muitas vezes persistem no erro por conta do quê? Do orgulho. Aí esses somos nós aqui, aí já está mais, a gente já está desperta, a gente já acordou para a vida, e aí a gente acordou para a vida e caiu no orgulho. Caiu no orgulho, então nós aqui. Porque se arrepender significa se responsabilizar, dobrar-se perante o outro. E por imaturidade, a gente muitas vezes prossegue, né, perturbado, aflito, pois a minha alma pede uma ação, né? E o meu ego está dizendo: não posso, gente, não posso fazer isso. Eu vou me arrepender, eu estou certo, tenho certeza. E aí nessa briga, né, a gente vive nessa aflição, nessa angústia, nessa perturbação. Porque a minha alma está pedindo: olha, vamos seguir a lei de progresso, vamos se arrepender, vamos reparar, vamos pegar aqui o arado, vamos trabalhar. Mas aí o ego fica lá, né, sentindo o reizinho e fala: não posso, eu errei, foi ele que começou, aí começa a justificar, né? Então são essas lambanças que a gente vai fazendo. E aí lá na lei antiga, lá muito tempo, né, a figura do perdão naquela época, ele tinha existia uma conquista mediante retribuição. A média fala sobre isso. Então, se eu fiz alguma coisa, eu ofendi a Deus. Por meio dos meus comportamentos, eu ofendi a Deus porque eu ofendi o outro. E aí, qual era o código que existia lá na época? Lá existia um código, um instrumento para impor a reparação. E lá naquela época, a reparação era você sacrificar um animal ou, como ele diz, através de outros recursos rentáveis para os fariseus. Então, era como se eram feitas reparações lá que ele traz naquela época, né? A gente sacrificava os animais e aí dava lá, ó, paga tanto, paga isso, paga aquilo, você está perdoada, se arrependeu e vida que segue. E aí a Joana também nos traz essa reflexão. O ódio aprisiona aquele que mantém em relação a quem padece a injunção penosa. Então, estou lá, se eu tenho ódio, estou lá agarrada com aquele outro.
Sendo recíproco, torna-se cadeia cruel para ambos. Então, é assim, a falta do arrependimento, né, a falta dessa reparação, desse movimento, e também a constância desse ódio, isso que vai acontecer. A gente vai ficar numa cadeia cruel. Né? Arrepender-se, então, é o primeiro passo para a gente afrouxar essas amarras que nos prendem ao outro. Esse é o primeiro passo. A gente se arrepende, afrouxa as amarras, né? Ali a gente ganha uma outra oportunidade da gente se desvencilhando dessa situação mais doentia, mais perturbadora. A gente já sai de uma cela escura do ódio, a gente já vai para um lugar mais de claridade dentro desse arrependimento. Né? E aí ela continua. O arrependimento, no entanto, ele não irrompe abruptamente nos sentimentos de quem deriva. Quando isso sucede, pode caracterizar-se como remorso, que logo passa, ou ela fala também, ou medo das consequências do gesto pernicioso. Então, o remorso eu entendo como sendo aquele movimento muito mais ligado à culpa, né? A uma autocrítica, a um autojulgamento. Por que eu errei? Como se a gente não errasse, como se a gente tivesse que fazer tudo certinho, né? Por que eu tinha que fazer isso? Não tinha que ser assim. E aí a gente fica nesse loop, e aí fica esse remorso que ela até diz que também o movimento do remorso, ele estar nesse remorso, ele não vai nos fazer caminhar, não vai se fazer arrepender. O remorso, ele pode fazer sim parte do processo, ele faz parte do processo, mas a gente precisa, ela diz, sair dele rapidamente, o quanto antes, buscando a reparação dentro de uma análise dos fatos. Vamos analisar os fatos, né? Mesmo porque ela fala que a gente fica vulnerável à obsessão no espaço de tempo entre o remorso e o arrependimento. Nesse espaço de tempo, ela diz que a gente fica vulnerável à obsessão, porque vem a culpa, e a culpa ela é natural. Ela vai acontecer, primeiro, de repente, eu me sinto culpado, e de repente eu entro no remorso, eu estou caminhando, eu preciso sair para ir para o arrependimento. E nesse momento, entre o remorso e o arrependimento, a gente fica vulnerável às obsessões por conta da culpa. Né? Então, tanto às vezes isso faz parte do desencarnado quanto do encarnado, que aproveita aquele nosso momento para botar mais o dedo na ferida. Então, ela diz que o quanto antes a gente sair desse movimento, desse lugar, né, para ir para um lugar de ação, né, de arrepender-se, de ação, a gente vai se blindando dessa obsessão. E aí ela diz que nesse momento a oração é dispensável, né? E realmente ele é um santo remédio. E algumas vezes o remorso ele só ocorre porque a gente foi pego em flagrante. Se ninguém tivesse visto, né? Se ninguém descobrisse através de imposto de renda, se eu não tivesse caído lá na malha fina, lá eu não ia ter o remorso, né? Mas como descobriram, aí eu tenho remorso. Mas só ficou só no remorso, entendeu? Só ficou só no remorso e aquilo não adiantou muito para mim. E também pode acontecer da gente entrar numa autocompaixão, né? A gente vai ali despertando a piedade no outro. Não, Carol, não foi nada, cara, mas é assim mesmo. Não fica assim, daqui a pouco passa. Aí a gente, não, tá bom, né? Aí acabou também, já passou, não me arrependi, sem fazer nada. Então o remorso ele também tem esse caminho aí, que essas encruzilhadas, né? E aí, Hamed traz no livro Os Prazeres da Alma a questão da culpa. E aí ele explica que a gente usa esse termo, desculpa, quando queremos nos redimir perante alguém a quem causamos algum dano ou prejuízo. E a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido, contrariado ao conhecido outro. Em outras palavras, quem pede desculpa quer dizer, retira a culpa que há em mim
pois me sinto responsável pelo mal que te causei. No entanto, muitas das vezes a gente usa essa palavra de uma forma automática e vulgar, sem nenhuma intenção e sem nenhuma reflexão e sem nenhuma vontade mesmo de se transformar a partir daquele ato que eu pratiquei, né? Então a gente usa a desculpa como se fosse uma varinha de condom. Opa, peço desculpa, então tá bom, então já está resolvido, a gente vai seguindo a vida, ou seja, se eu magoei, se eu ofendi, seja lá o que eu fiz, um pedido de desculpa resolve. E não é assim, né? Então, a gente pede desculpa e faz, pede desculpa e faz. Isso ele fala que não tem reflexão, né? Ele diz isso para a gente. A gente continua amarrados em atitudes equivocadas, sem coragem e sem vontade de reajustamento, no mesmo processo dos tempos confessionais, porque não era assim. A gente fazia algum ato equivocado, ia lá, se confessava, fazia lá, rezava o que tinha que rezar, e a gente saía dali do kit, daqui a pouco estava fazendo tudo de novo, e aí daí eu voltava, né? Hoje eu estava escutando lá, as meninas estavam comentando lá no Pilates, que um padre, ele estava, acho que ele fez algum comentário, pensou algo, que uma moça foi lá se confessar com ele. Aí, se confessar, e ele falou, porque fez fofoca. Eu falei, mas ela vai continuar fazendo fofoca, né? Porque assim, sai, quando a gente vê, já saiu. Então é assim, essa confissão que a gente vai falar que fez, sai dali, ufa, que bom, né? E daqui a pouco ele está fazendo de novo. Então, ele diferencia a desculpa social da desculpa conscientizada. Então, a desculpa primeira, que é a desculpa social, é essa, que é essa impensada, né? Que não tem nenhuma pretensão de transformação, né? Que é falada, é dita para evitar um embate, né? É para evitar um embate, porque de repente é uma situação de manipulação, aí a gente vai lá e pede desculpa, porque eu não quero me aborrecer. Ou então eu tenho algum ganho com aquela pessoa, naquela situação, então se eu me desculpar, né? E aí ele diz que isso não gera nenhum tipo de compromisso, nem tampouco de transformação. E a segunda, que é a desculpa conscientizada, ela sim é sincera, ela sai do coração verdadeiramente de um arrependido. E aí a gente sim pensa, essa desculpa conscientizada, eu, por exemplo, que sou uma pessoa explosiva, por mais que eu tenha consciência, eu estou consciente que eu sou explosiva. Não adianta eu falar que a partir de amanhã eu não vou ser mais explosiva. Não vai funcionar. Eu vou continuar sendo explosiva. Só que eu sabendo disso, né, eu não vou ficar usando essa desculpa social o tempo inteiro. De repente eu posso conversar com outro e falar só, já sei que eu sou. E talvez eu faça ainda, tome ainda essas atitudes, mas eu estou comprometido comigo mesmo para saber o porquê dessa explosão, o porquê dessa agressividade. Então, assim, já de antemão, me desculpa, mas pode ser que isso venha acontecer, mas talvez que não seja, não é uma coisa com você, é comigo. E por outro lado, a gente também tem que pensar isso, né? Porque quando alguém vem e faz alguma coisa ruim com a gente, alguma mal com a gente, isso está mais falando da pessoa do que da gente, mas em função daquele orgulho que a gente falou lá na frente, a gente toma como se fosse para a gente e aí fica essa confusão. E muitas vezes a gente não consegue se reconciliar a partir disso. Porque eu não consigo me arrepender por conta desse orgulho, porque eu não quero me responsabilizar, e o outro também não consegue me perdoar porque ele também está de frente com orgulho, porque aquilo ali que eu falei, o que eu fiz, pessoal, foi para ele. Entende desse jeito, acabou, não tem jeito. Então, assim, a gente ser honesto dentro das nossas relações mais íntimas, de falar, olha, eu sou assim. Porque a gente já não está mais naquele primeiro lá que erra e que não pede desculpa porque nem sabe que errou. Eu já sei que eu sou dessas. E que aí a gente vai
se relacionando com o outro dentro de uma honestidade emocional. E aí, a partir disso, esse movimento dessa desculpa mais sincera, essa desculpa mais conscientizada, ela pode ser o início de uma nova oportunidade de relacionamento. Né? O outro já vai começar a entender, poxa, já não é, tá vendo? Não é pessoal. O problema está mais com ele, então eu vou ter um outro olhar. Então, essa desculpa conscientizada, ela traz essa oportunidade desse convívio baseado no respeito mútuo, né? Sem ressentimento, sem mágoa, sem culpa daquele que se equivocou. E juntos, dentro de uma nova relação, a gente cresce como pessoa, como indivíduo, mas, por outro lado, ele diz, desculpar também pode ser produtivo, enfermiço, se o desrespeito, as ofensas e as brutalidades continuam vigentes na relação. Então, se eu estou honestamente naquela relação, seja ela qual for, eu coloco a minha emoção, eu sou assim, ou estou assim, mas eu estou comprometido em mudar, o outro, a partir daí, vai também nos dar uma oportunidade da gente transformar e da gente seguir numa nova relação. Mas, se não, isso pode trazer uma situação doentia, uma relação doentia, para ambos. Então, quando ele fala que se desculpar a partir desse desrespeito, ele traz problemas. Né? Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. Pode. Por que pode ser perigoso? As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Então, muitas vezes, nós religiosos, que a gente vai, tem que perdoar 70 vezes 7. Aí a gente vai perdoa, mas não está perdoando. A gente está jogando aquilo para debaixo do tapete. Né? A gente não está verbalizando, a gente não está se colocando, a gente não está conversando com o outro. Não precisa brigar, mas eu preciso o quê? Eu tenho que desculpar. Aí daqui a pouco começa uma coceira na pele, aí daqui a pouco começa uma enxaqueca, aí daqui a pouco começa uma garganta inflamada, e a gente vai ver por quê essa coceira na pele. Aí me apareceu uma coceira em 2017, ela virava o pulso todo. Aí eu fui para um curso e ele falou assim, mas o que você quer falar que você está se coçando todo e não fala? Aí eu falei, eu estou me coçando? Porque você tem que falar alguma coisa. Você está se coçando aí e não fala por quê? Aí eu não tinha entendido no primeiro momento, e depois eu entendi. Que muitas vezes se manifesta, o corpo precisa manifestar. E ele estava se manifestando a partir de uma energia que me deu, e onde aquilo coçava muito. E aí ele disse isso. Então, muitas vezes, uma garganta inflamada, por que está inflamada? Porque eu estou ali, né? Engolindo sapo, estou ali, descendo o quadrado, e eu não falo, né? Porque eu preciso desculpar. Então, a gente anda para o outro lado. Então, ao invés de a gente permitir que alguém nos use, magoe de forma obstinada, a gente pensando naquele que sofre a agressão, né? Estabelecemos limites e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos para que possamos amar plenamente os outros. E olha que legal. E amar a nós mesmos tanto nas duas relações, porque quando me arrependo, arrepender-se também é um ato de amor com a gente. E a gente também se colocar dentro dessa relação, impondo limites, conversando, também é um ato de amor com a gente. Então ele fala que a arte de amar a nós mesmos para que possamos amar plenamente o outro. Aí a gente lembra uma outra passagem do nosso Mestre Jesus, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E
E a gente começa a ver que o movimento da vida sempre parte de nós. Porque quando fala lá no início, reconciliar-vos com o vosso inimigo quando estáis a caminho com ele, antes disso eu preciso reconciliar comigo. Porque se eu não me reconciliar comigo, se eu não olhar para aquele ato que eu fiz, que foi um ato feio, foi um ato ruim, mas eu preciso me reconciliar com isso, eu preciso aceitar isso, para eu poder chegar a esse arrependimento e me reconciliar com o outro. Então, eu preciso amar a mim primeiro, para depois amar o outro. E aqui não é esse amor e não é esse cuidado egóico que a gente costuma dizer. Se eu não fizer por mim, quem faz? Então eu vou fazer por mim, porque senão, se não pensar em mim primeiro, ninguém quer. Não é isso. Né? É algo que a gente está aprendendo a duras custas, mas é algo que a gente está aprendendo. Não é esse, se eu não fizer por mim, ninguém faz. Isso aí é outra coisa. Entendeu? Mas a gente vai aprendendo, está aprendendo. Estamos aqui e é para isso. Para essa reconciliação começar pela gente, para essa questão do amar o próximo começar com a gente, porque tudo passa pela gente. Então, se todas as emoções, né, nós somos aqui um laboratório ambulante. Todos os hormônios estão aqui. Então, se eu tenho raiva, eu vou ter raiva, claro. Não tem como agora, eu não vou sentir raiva. Não, vou sentir. Mas, quando eu começo a destilar esse ódio, eu começo a me alimentar daquilo, né? Começo a pensar lá no outro. O outro pode ser impactado pelo meu pensamento, pelas minhas energias deletérias? Pode. Mas quem foi primeiro contaminado? Eu. Agora eu vou pensar numa luz, vou pensar aqui, vou vibrar, vou fazer uma visualização terapêutica para o outro, para aquele que eu quero ajudar. Mas quem foi beneficiado primeiro? Porque tudo passou por nós. Então, tudo começa em nós e termina em nós. E a gente começa a perceber que assim, o outro é o outro. Cada um vai no seu momento. E muitas vezes a gente também tem essa dificuldade, até no parente, né, de entender o momento do outro, vai chegar a essas conclusões e esse caminho, é um caminho, sei lá onde ele vai parar, sei lá. E aí Joana nos traz: renova-te no bem a cada momento, de forma que a tentação da agressividade e os vícios morais comprometedores sejam enfrentados e vencidos, propiciando-te uma vida harmônica, uma caminhada saudável. E aí, vícios morais, está lá no livro dos Espíritos, mas seriam os vícios morais sem esses pecados que a igreja fala. Na verdade, a inveja, o ciúme, a arrogância, é isso que a gente chama de vícios morais. Então, ela fala: renova-te no bem. Então, quem não se arrepende, muitas das vezes, está preso, de fato, a esse orgulho, né? Mas, o que é esse orgulho? O que está por trás disso? O orgulho surgiu assim, do nada? Então, às vezes, existe uma criança ferida, rebelde, madura. O indivíduo que não consegue se bancar, se assumir, se responsabilizar pelos resultados daqueles atos que ele cometeu, que ele provocou, e que agora pede reparação. Então, assim, é orgulho. Mas o que tem por trás desse orgulho? E essa criança ferida, às vezes, ela não tem capacidade de se arrepender. Ela precisa existir uma elaboração. Então, se a gente vai aprofundando, como a gente diz, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Não é assim, agora eu decidi e pronto. Eu decido a forma como eu vou me comportar, a forma como eu vou agir, né? Mas aquele arrependimento que vem de dentro, ele é o movimento da alma. Então, muitas das vezes também, o orgulho, ele se manifesta por conta, ele funciona como um mecanismo de defesa, nos diz Joana. O orgulho como mecanismo de defesa.
impedindo que eu entre em contato com aqueles conteúdos sombrios, que não está no outro, está em mim. Então, como se arrepender significa me responsabilizar, então, como mecanismo de defesa, eu não me arrependo, porque aí eu não tenho que entrar em contato com minhas questões sombrias, porque eu sempre vou ter alguém para culpar. E no momento que eu não tiver para quem apontar o dedo, ferrou. Então, eu me arrependo. Eu fico só no remorso. E a partir dessa conscientização, que é de se responsabilizar, eu não tenho a quem culpar, eu preciso me responsabilizar pelos meus atos, pelos meus pensamentos e ações, ela termina. Então, renovar-te no bem a cada momento, né, e enfrentar os vícios morais e as tentações de agressividade, pede o quê? Observação e lucidez. Precisa estar atento, precisa estar sempre observando e buscando essa lucidez. Né? Arrepender-se à luz da psicologia profunda é se conscientizar e assumir que algo dentro de mim foi o causador daquele equívoco. Então, dentro da psicologia profunda é o que ela nos traz. Algo dentro de mim foi o causador daquele equívoco. Que algo? O que é? Porque dentro de mim e dentro do outro também que fez comigo. Porque se for dentro de mim tá bom. Mas aí se for dentro do outro, aí já é pessoal. Então agora eu preciso olhar para isso. O que em mim provocou essa ação, esse equívoco? E a gente começa a interagir. Senta aqui. A gente fala para esse algo que a gente não sabe o que é. Senta aqui, vamos conversar, vamos dialogar. É se perguntar: por que essa pessoa, por que eu me atraí, por que eu fui atraído por essa pessoa, por que esses tipos de relacionamento chegam até mim, e a partir disso eu acabo gerando certas ações que muitas vezes eu não estava nem pensando ou querendo, apenas quando eu vi que aconteceu. É esse o processo que a gente fala o tempo inteiro aqui, sempre que a gente pode lembrar dessa convite, desse autodescobrimento, que está lá no Livro dos Espíritos, que a doutrina sempre está nos trazendo, sempre nos trouxe, né? E aí a gente já olhou para dentro de si, já viu que o negócio está bagunçado, que não está nada bom, mas precisa seguir, né? E de alguma forma eu preciso reparar. Essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica. Por si mesmo, embora seja um passo significativo na elevação do caráter, tão de boa, o arrependimento não basta. Faz-se inadiável o dever de ressarcir os prejuízos, de reparar os males praticados. Então a gente vai para essa ação da reparação. Se arrepender legal é, mas e depois? E aí ela fala da questão da gente reparar sem culpa, porque não tem que ter culpa. O nosso problema é esse, é danada da culpa. No dia que a gente se livrar dela, no dia que a gente se livrar, a gente vai se livrar, aí a gente vai ter uma vida talvez mais plena. Mas é reparar sem culpa, reparar com essa lucidez e essa responsabilidade. A gente, nesse movimento, a gente vai gerar atitudes ativas na vida. A gente não fica numa passividade. Bom, tá bom, ok, já quebrei esse copo aqui, quanto que é, vou lá comprar, vou botar aqui, vamos embora. Vida que segue, vamos embora. E com certeza amanhã já vai ter uma outra coisa, eu vou ter que reparar outra coisa, porque não vai parar. A gente está onde? No planeta de provas e expiações. Então não para. E aí Joana fala do dever, Lá ela fala da questão do dever. E o dever, lá no item 7 do capítulo 17, os Espíritos nos diz: o dever é a obrigação moral diante de si primeiro e dos outros em seguida. Olha aí de novo, de si primeiro. De novo aí, olha. O dever diante de si primeiro, depois do outro. Então, corroborando com aquilo
aquilo que a gente vem estudando, que tudo começa em mim e vai terminar em mim. E aí ele fala, não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem, que é um outro tipo de dever. Então, que dever que ele está falando, né? Nós não somos ainda virtuosos. Outro dia a gente estava falando sobre isso. Porque o dia que nós formos virtuosos, a gente nem vai estar aqui mais, né? A gente já parou de ir e vir. A gente já vai estar lá. Mas enquanto nós não somos virtuosos, cá nós estamos. E aí, quanto há esforço, há dever. Enquanto há dever, há luta entre querer e não querer. Ai, gente, eu tenho que ir, né? Tipo assim, eu queria ir. Sábado tem um churrasco. Ai, Deus, o dia tá bonito, de sol, pegar uma praia. Não, 10 dias de trabalho, vou ter que ir. Mas eu não quero ir. Mas é um dever, né? E aí eu coloco meu lado egoísta de lado, porque é um dever. Mas assim, é virtuoso, tipo, cara, tô de boa, amo, no dia do sol, de boa. Não, nem sempre. Às vezes acontece, mas nem sempre. Mas o dia que nós formos virtuosos, estar fazendo qualquer tipo de trabalho aqui ou qualquer outro lugar, em relação ao outro, vai ser a felicidade. Mas enquanto nós estamos a caminho, dentro desse planeta de provas e expiações, dentro aí das nossas bagunças, a gente ainda tem esse esforço, né? Esse dever e essa coisa do querer e não querer. Tudo bem, está todo mundo bem, está todo mundo no mesmo barco, é assim mesmo. Entendeu? Às vezes eu quero sempre assim, eu amo, tipo, eu amo a gente, mas eu não amo, assim, desse jeito, assim. E não vai, né? Porque cada um vai sentir de um jeito. Eu adoro esse trabalho, eu não gosto, né? Tudo bem, ele está nessa luta, nesse dever, do querer, do não querer. E aí um dia você vem, caramba, foi legal. E de repente você começa a vir de novo. Nossa, mas foi bacana, hoje tocou diferente. Então, o dever para comigo mesmo me dá essa oportunidade de experimentar. Porque se não eu faço, nem essa oportunidade eu vou ter. Então, eu vou. De repente, eu vou sacrificar de alguma coisa que eu quero fazer, com a família, mas eu vou e, de repente, isso começa a fazer sentido. Isso começa... E aí, de repente, é dever, mas eu senti falta, porque não teve. E a coisa vai acontecendo e a gente nem vai percebendo. E aí daqui a pouco a gente está sentindo falta. Está sentindo falta daquele estudo, está sentindo falta das pessoas, está sentindo falta do trabalho. Né? Então a gente atua ainda muito nessa vida do dever, reparando dessa maneira forçada ainda, né? Sacrificando esse lado egoísta, por não conhecer a lei. Essa é a lei. Mas chegará um dia que não vai ser mais. Não haverá mais necessidade desse esforço, porque a gente já vai estar virtuosos, né? A gente já está aqui com espírito puro, e aí já vai estar vivendo mais plenamente. Mas por enquanto é isso, é esse ir e vir, né? É esse querer e não querer, mas sempre a gente precisa desse esforço, né? Desse trabalho interno ainda, né? O ego fala, mas eu não quero, aí eu digo, não, mas vai lá. Aí fica nessa conversa e a gente vem e a gente vai sentindo a diferença. E aí também tem a questão, quando a gente se arrepende, tem a questão do ofendido, né? Ela traz essa reflexão também. Se ele não tiver na condição de nos perdoar, que isso não seja impeditivo para a gente reparar. Pode ser que a gente não vai conseguir reparar com aquele, mas podemos reparar com o outro. Pode ser que aquela pessoa não esteja mais aqui entre nós. Nada que uma oração, um pensamento, um diálogo também ali, também não vai fazer um trabalho, não vai fazer um sentido, né? Mas se eu não posso reparar com o Walter, talvez eu possa reparar com alguém da família dele, enfim, que isso não seja um impeditivo para a gente, né, que os Espíritos nos trazem. E aí, dentro dessa combo, reparação, arrependimento e reparação, tem ali a expiação. Então, vou falar só rapidamente da expiação,
Expiar é o ato de trazer a energia para o equilíbrio. Achei interessante falar. Expiar é o ato de trazer a energia para o equilíbrio. Ou seja, então expiar não é capricho de Deus para me punir, né? E mesmo porque, por que Deus quer te punir? O que vai ganhar com isso? Te punindo. Né? Muitos de nós incutimos esse Deus que castiga, né, que pune, que lança no fogo do inferno. Lá diz isso, eu não gosto. Eu rabisco tudo e coloco aprendizado, tiro esse negócio de punição, de castigo dali. E nesse pensamento a gente está transformando, na verdade, que a gente chama dessa projeção, Deus à nossa semelhança. Entendeu? Então, sou eu ali, né, me projetando como Deus, e quando se eu olhar bem, quem está ali apontando o dedo, me punindo, me jogando no fogo do inferno, sou eu mesmo. É esse meu lado, esse meu ego, esse meu doentio, que fala assim, você não pode ter errado, você não tinha que ter errado. E aí a gente fica nisso, achando que é Deus. E aí ele fala, ela diz que a gente pode expiar de duas formas. A partir de um lugar patológico, masoquista, onde eu acho que eu mereço ser punida, obsediada, que eu tenho que pagar. E esse lugar ele não é produtivo, ele não traz resultado, né? É um sofrimento desnecessário. Então é ter a visão desse Deus acima, desse Deus que pune. Então, expiar sem reflexão dentro dessa culpa é totalmente improdutivo. Né? É um expiar patológico que Joana nos traz, um expiar masoquista. E ela fala que a gente pode expiar a partir de um lugar saudável. Eu carrego a minha cruz, ajudo o outro a carregar dele, com atitudes proativas na vida, né? Como diz a música, erga essa cabeça, mete o pé e vai na fé, manda essa tristeza embora. A tristeza no sentido da gente sair logo o mais depressa possível dessa culpa e desse remorso, né? E vai chegar a hora, porque vai ser a hora da gente restaurar, a hora da gente reparar. Então é ter uma visão, essa visão me traz essa expiação mais produtiva, mais lúcida, que vai trazer um resultado de fato, né? E eu até trouxe esse elástico aqui, porque a gente é bem assim. Então, quando ele fala que expiar é o ato de trazer energia para o equilíbrio, eu fiz uma analogia. Eu falei, bom, eu estou aqui com esse elástico. Ele está em desequilíbrio. Ele não está na sua forma normal. Se eu soltar, vai doer. Se eu soltar, vai doer. Mas ele tem que voltar para o equilíbrio, eu vou expiar. Então vai ter aquele que antes de soltar já vai começar já a orar uma Ave Maria, já vai entrar em desespero, né? Já vai ficar como? Desesperado, porque vai doer. Aí vai ter aquele outro que vai falar, a vida é cruel, eu não fiz nada por merecer isso. E aí vai ficar naquele orgulho, não vai resolver nada. E vai ter aquele outro que vai olhar, bom, essa energia tem que voltar para o equilíbrio, eu vou suportar. Vai doer. Mas é aquele que vai chamar dessa dor bendita, dessa dor que transforma, e é dela que eu preciso. Um dia a gente vai chegar lá, não sei aonde cada um está aqui, né? Mas essa é a ideia, da gente suportar. Porque essa energia ela vai ter que voltar para o equilíbrio, porque é da lei, e é nisso que a gente se transforma. Não dá para a gente sair do arrependimento e ir para a reparação sem expiar. Mas essa expiação, ela não tem que ser de uma forma patológica. Ela não precisa ser, ela nem tem que ser. Porque vai muito depender desse nosso olhar para aquilo. Pode ser uma doença, sei lá, pode ser uma doença grave, pode ser qualquer coisa, pode ser uma perda de filho. Não importa, o que vai importar mesmo é o meu olhar perante aquilo que vai me acontecer. Então, acho que a gente, nas minhas orações, eu sempre peço, meu Deus, que eu seja forte perante a expiação, porque ela vai vir. E às vezes ela vem e passa, a gente nem sente, né? Então, a gente, dentro desse desequilíbrio em que precisa voltar, esse é o estar
lugar de suportar, ele é saudável. Não é o desespero e também não é aquele olhar do tipo, a vida é cruel, a culpa é de Deus, a culpa é do outro, né? É um olhar assim, bom, é comigo. Eu que vou ter que passar por esse momento e aprender com ele. É a dor bendita. Kardec pergunta: pode-se intimamente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Aí eles respondem: não é o que se fala, mas o que se faz, porque quando é feito a partir de um arrependimento sincero, o silêncio fala mais alto. Eu estou olhando para o comentário. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Os espíritos respondem: aquele que pede a Deus perdão de suas faltas não obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Então, não adianta dobrar o joelhinho e orar, e orar, e orar, se a gente não vai ter uma ação produtiva na vida. Não adianta eu falar se aquilo não vai reverberar de alguma forma no meu comportamento, né? Então, assim, só a prece não vai ocultar as minhas faltas. Então, não é o que eu faço, não é o que eu falo, muito mais o que eu faço. Porque o que eu faço, o silêncio fala mais alto. Eu não tenho que provar para ninguém, não tenho que provar para outro, mesmo porque muitas das vezes, quando existe um arrependimento, existe aquele que fala: mentira, já está fazendo de novo. Mas agora é sincero, não acredita. Então não importa, porque de novo é uma questão comigo primeiro, depois com o outro. E Deus lá como testemunho do que está aqui dentro do meu coração. E eu não posso falar o que está dentro do coração de ninguém. E ninguém pode falar do que está dentro do meu. As minhas atitudes podem estar demonstrando uma coisa, mas ninguém consegue dizer o que está dentro do meu coração. Mas Deus sabe. E aí ele continua na pergunta minha: podemos nós, desde essa vida, resgatar nossas faltas? Sim, pode, reparando-as, mas não creias resgatá-las por algumas privações pueris ou do ano depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. A perda de um pequeno dedo trabalhado apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem, e a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses pessoais. De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Então, assim, maravilhosa essa resposta, né? E aí ele fala do interesse pessoal. Então, é algo que permeia praticamente todas as nossas ações, se a gente for pensar. A gente também já conversou sobre isso aqui. Então, se a gente observar, e Kardec fala isso, dessa questão do interesse pessoal, lá na pergunta 914. Então, o interesse pessoal é a base do egoísmo. É a partir daí que surge. A reparação, para que seja produtiva, ela precisa gerar frutos. Então, muitas coisas a gente faz, muitos desses equívocos a gente faz, muitas das nossas ações, elas estão baseadas nesse interesse pessoal. Às vezes a gente nem se dá conta que é um interesse pessoal, mas é. Então, essa reparação, ela precisa estar amparada no sentimento de humildade, porque a humildade é o contrário do orgulho. Estamos aqui, nessa vida de relação com o outro. Então é interessante porque eu preciso ter uma relação comigo, porque tudo passa por mim, mas como não adianta só ficar comigo, quando ele fala, não adianta eu trabalhar, ter uma vida sofrida aqui na carne, quando todos os frutos só foi para mim. É melhor você trabalhar ali para o outro, trabalhar fazendo alguma coisa, e perder um dedo e você ganhou a sua vida. Então não é disso. Essa relação com o outro é muito importante e é primordial. Então ele diz, e
Estamos nessa vida de relação, né? Por isso os Espíritos respondem que não adianta nos humilharmos para Deus e conservar o orgulho diante dos homens. A gente só está se enganando, essa é a verdade. Além das palavras que pedem desculpas, falando de novo, corroborando Joana com a questão da reparação. Além das palavras que pedem desculpa e perdão, a atitude de recomposição do dano, reparando o mal praticado de forma que permaneça os resultados felizes, é o passo a seguir. Está lá no livro Desperte, seja feliz. Então é o que a doutrina dos Espíritos nos esclarece. Não basta o pedido de perdão, de desculpa. Não basta fazer o mal. A gente precisa fazer o bem. Né? Porque se a gente não faz o mal, se a gente não faz o bem, o mal já está feito. Se eu tenho a oportunidade de fazer, então eu tenho que fazer. Então, assim, a atitude de reparação, né, nos leva a essa conduta de encontro à lei de amor. E isso gera felicidade. Ter contato com essa lei de amor, ter contato com essa consciência, quando a gente desperta, caramba, e sai daquele momento, daqui a pouco, arrependeu, afrouxou. Isso gera felicidade. Né? Pedir desculpas sem constrangimento, não tem que ter constrangimento. Olha, eu peço desculpa, eu errei, estou aqui. E conforme a gente vai fazendo esse exercício, não é para ser aquela desculpa social, mas aquilo não pesa tanto, aquilo não é tão sofrido, não é vergonhoso. Né? Reconhecer que é falho, mas que também é capaz de se responsabilizar e reparar os erros cometidos. Né? Então, daí, ela termina esse texto falando que o arrependimento gera consciência. O arrependimento vindo de dentro, ele gera consciência. A expiação sem consciência, a expiação sem arrependimento é masoquismo. E a expiação, ela também pode ser um mecanismo da lei divina para dobrar o ego rebelde. A gente também pode ter essa expiação que vem. E é uma expiação que é boa. A gente vai ver que aquelas lágrimas que eu verti hoje foram lágrimas benditas, abençoadas, porque foi necessário para dobrar esse ego adoecido. E se eu não me arrependo, eu tenho uma expiação totalmente masoquista e improdutiva, que não vai me levar a nada. E reparação é a consciência do dever em ação. Reparar é a consciência do dever em ação. Então, arrepender-se é abrir-se para o bem. Arrepender-se é iniciar um processo de cura. É a gente se livrar de uma doença quando a gente se arrepende. E eu finalizo com: se arrepender é se libertar. Eu finalizo com essa liberdade, que é esse ato de se arrepender no primeiro momento, mas sem esquecer dessa reparação depois. E aí eu queria só passar um vídeo rápido, onde a gente vai fazer um resumo e o quanto que o reparar pelas vias do amor. Bom, não estamos sem som, mas era um trecho,
sei se todos viram o livro do filme de Divaldo, né? Ele está com legenda, dá para ler aí? É melhor ler, porque talvez alguém não consiga ler. Vamos lá. Quem é um morto sempre aparece. Veio me dar algum conselho nobre? Alguma orientação sobre a criança? Não. Só quero saber que coisa é essa. Não é coisa. É uma menina. E vou cuidar dela a vida inteira. Vai criar uma criança feia desse jeito? Com certeza. E vou registrar em meu nome como eu fiz com as outras. Você seria mesmo capaz de amar essa criança? Não tenho a menor dúvida. E ao Senhor também. Amar a mim? Sim. Por que julgar pelo seu interesse por essa criança, em meio a tantas outras? Amá-la seria uma forma de amar o Senhor também. Você sabe quem é essa criança? Sei sim. É um presente de Deus. Não. Essa criança é a reencarnação da sua mãe. Eu não falei que era um presente de Deus? Eu vou amá-la como minha filha. E a cada olhar, a cada sorriso, a cada abraço que ela me der, eu estarei aprendendo a amar o Senhor também. Eu sou sim o espírito daquela pessoa que lhe induziu ao suicídio. Mas eu não sou mais aquela pessoa. Eu reconheço minha dívida, mas eu não quero pagar com minha morte. Eu quero pagar minha dívida com amor. Eu espero que o Senhor entenda e me perdoe. Eu já entendi. Eu já entendi. E talvez com o tempo eu também consiga te perdoar. Amar já não sei. Porque é muito difícil de se livrar do sentimento de ódio cultivado por séculos. Também espero que me entenda. Entendo perfeitamente. Perdão verdadeiro, às vezes demora muitos anos para acontecer. Se continuarmos nos alimentando de ódio e de vingança, permaneceremos acorrentados um ao outro, por muito tempo ainda. O processo evolutivo nos vincula uns aos outros de uma maneira tão perfeita que só nos resta uma alternativa para curar as nossas feridas: amar. É isso, gente. Obrigada pela paciência.